O diagnóstico do estudo de canto. Cada professor de canto deve estabelecer um modo sistemático para diagnosticar os defeitos vocais. Esta maneira não deve e não pode ser a mesma do seu professor, nem de qualquer outro professor conhecido. O professor de canto deve ser criativo e não somente uma cópia de alguma outra pessoa, por mais importante que ela seja. Há muitas coisas variáveis no processo de ensino que evitam que isto aconteça. Também é inconcebível que o professor ensine dois alunos da mesma maneira. Cada aluno tem sua personalidade própria, seus próprios problemas e suas próprias capacidades de aprender no estudo. Quando o texto fala que é inconcebível um professor ensinar do mesmo jeito a dois alunos, porque cada aluno tem sua peculiaridade. Uns é questão técnica, o outro é questão de reflexo de leitura que não tem. O outro não sabe as funções, tipo 5, 8, 2, 3, 4, 5, 6. Outros não conhecem as claves, outros conhecem a clave, mas não sabem a clave, não tem reflexo. Então quer passar uma peça e não consegue, a aula fica travada, porque as coisas básicas ele não sabe. Então não dá para nivelar. Se fosse uma turma, ficaria complicado nivelar. Então cada aluno tem sua personalidade própria. Outros são questão de respiração, apoio. Outros são os problemas de palco, quando sobe não sabe controlar. Tem os traumas de infância, né, que aflora, que ficam no cerebelo, muitos problemas de criança, quando sobe no palco. Então tudo isso o professor tem que estar atento. E não usar bula de remédio, nem receita de bolo para todo mundo. Lembre-se que cada aluno é um indivíduo cujas necessidades são diferentes de qualquer outro aluno. Até os problemas semelhantes de dois alunos devem ser tratados diferentemente, de acordo com a necessidade de cada um. Não há métodos secretos nem fórmulas mágicas que resolverão todos os problemas vocais. Cada aluno é um indivíduo e deve ser encorajado a procurar a verdade para si mesmo, naturalmente sob a orientação de um professor. Então, aqueles que ainda não têm um cardápio musical do que ele faz de segunda a sexta, é bom fazer isso, senão ele vai ser enterrado vivo. Porque o mercado não tem paciência para aguardar, amadurecer. Ele tem que saber quais os problemas que ele tem e o professor tem que dizer a ele o que ele tem que fazer. Cada aluno é um indivíduo e deve ser encorajado a procurar a verdade para si, naturalmente sob a orientação de um professor. Resista à tentação de fazer do seu aluno uma cópia exata sua, né? Então, cada aluno, quando terminar o técnico, ele mesmo vai montar a sua forma. Jamais ele vai ensinar uma pessoa do mesmo jeito. Ele vai criar projetos de intervenções, que nós chamamos quando fazemos uma diagnose. Né? Primeiro a gente vê o aluno, faz uma diagnose, e dali você cria um projeto de intervenção para resolver aquele problema. Como já foi dito, cada professor deve ter uma maneira de diagnosticar os defeitos vocais, senão alguns serão ignorados e não serão corrigidos. Se não estabelecer algum sistema de reconhecimento de defeitos e check-up durante o processo de ensinar, vai ter a tendência de ignorar alguns problemas e esquecer outros, por períodos prolongados. Um bom hábito é adotar uma ficha ou caderno de dados sobre o problema, sobre os problemas, suas correções, a literatura,
e sua memorização e o progresso do aluno. E às vezes, muitas vezes, o aluno gasta energia demais. Gasta energia demais em uma coisa só. Tem muitos alunos que ouvem muitas gravações. E o problema dele não é esse. O problema dele é de leitura. Ele tem que estar gastando energia. Talvez seja uma boa ideia usar uma lista de check-up para o uso em juris, provas e audições. Porque você não sabe qual é a pergunta que o jurado vai fazer a você na banca. E se você não sabe a tonalidade daquela música, não sabe a exposição do tema que você está cantando, você não sabe o desenvolvimento do tema que você está cantando, você não sabe os fragmentos do desenvolvimento, você não sabe o que é uma codeta. Então, é bom alertar para isso. Esta lista pode ser de ajuda na compreensão do início do estudo com as aulas que se seguem. Seu sistema de diagnóstico pode ser baseado nas 3 partes do diagnóstico médico, mencionado acima. Estas 3 partes transferidas para o canto seria observação informal do aluno, 2, autoavaliação pelo aluno, 3, análise sistemática pelo professor. Logo que o aluno entra no estúdio, o professor pode começar adquirindo informações que podem ajudar na identificação dos defeitos vocais, tais como postura, a presença ou falta de tensão ou maneiras nervosas, a qualidade da sua voz, influência no falar, o entendimento do idioma, a liberdade de expressão e atitude para com o professor, a inteligência e etc. Estas impressões primeiras e suas observações podem ser muito significativas mais tarde. Depois de conversar inicialmente com seu novo aluno, pergunta algumas coisas que possam encorajá-lo a dar uma autoavaliação, como quais são as suas metas como um cantor, o que você espera do nosso estudo, já estudou canto, que tipo de canções você gosta de cantar. Então, uma coisa é você estar aluno, e uma outra coisa é você ser aluno. Prefiro que os meus alunos se comportem como está aluno, porque aí ele está aprendendo a resolver problemas futuros, identificando problemas com diagnose e fazendo projetos de intervenção e resolvendo. Desenvolva perguntas compatíveis com sua situação de ensino, mas dê ao aluno a oportunidade de revelar sua competência sobre suas próprias metas e problemas. As respostas do aluno podem ser muito importantes na análise da produção de sua voz. A terceira parte do processo diagnóstico seria deixar o aluno cantar, enquanto você faz uma análise sistemática de sua produção vocal e outros fatores importantes. Nesta fase, poupará tempo, ter uma lista já preparada para fazer as primeiras anotações do fichário. Então, não adianta vir com receita de bolo, com várias perguntinhas já prontinhas. Não. Cada aluno tem sua peculiaridade. Enquanto você estiver analisando todas as áreas, da mesma maneira que um médico faria teste de temperatura, pulso, pressão, um professor pode avaliar certas áreas de técnica vocal e qualidade tonal. Por exemplo, o vibrato é normal? Rápido ou vagaroso demais? E tem gente que tem vibrato, parece um trêmulo. Parece caminhão subindo ladeira. Exagerado, irregular ou faltoso? A fonação básica é ariosa ou tensa demais? Tem gente que tem um som soproso.
É equilibrado ou não? A entonação é certa ou desafinada? Minha avó já dizia, meu filho, o som está na mente. Então a afinação, minha gente, primeiro está na cabeça, na mente. E tem pessoas que até que são sinestésicos que vê cores quando você toca uma determinada nota. Tem pessoas que os olhos, quando você toca desafinado ou canta perto de desafinado, os olhos dele ficam lacrimejando. E tem gente que tem dor de cabeça, conheci um que tinha dor de cabeça. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente está matando as pessoas. A música é para curar as pessoas. É para dar um equilíbrio nas moléculas. Frequência. Aí, nesse caso aí, é uma outra cadeira que o centro não tem. A entonação é certa ou desafinada, ou ser agudo, ou grave ou inconsistente. A lista também pode cobrir outras áreas, como postura, respiração, apoio, articulação, qualidade de tom, volume. É importante na primeira audição e naquelas que se seguirem, que uma avaliação seja feita cuidadosamente. Há uma dica em canto e no trabalho com corais que um som que não é notado no início se torna mais difícil de ser notado em cada audição subsequente. É também verdade que quanto mais você ensina ao aluno, sem corrigir o defeito vocal, mais cresce a tendência de aceitá-lo como uma característica natural do aluno e, por isso, deixá-lo sem correção. Na primeira audição, é melhor deixar o aluno cantar sem interrupções, sugestões ou correções. Deixe que ele cante e descubra algo positivo para dizer sobre sua apresentação. Às vezes isto é difícil, mas deve-se procurar alguma coisa sobre sua voz que se possa comentar. Certamente não deve lhe dar uma lista de problemas vocais. É essencial que se procure estabelecer um bom relacionamento com seu aluno a este respeito. Não há nada mais indicado do que algumas palavras positivas. Isto é muito mais importante do que impressioná-lo ou deixá-lo deprimido com sua capacidade de identificar defeitos vocais. Às vezes, encontrará um aluno que quer parar após cada frase para desculpar-se pela maneira de cantar ou explicar o que está errado. Quando você sobe no palco, o público não quer saber que você está rouco, que você não dormiu, não quer saber dos seus problemas. Ele quer que você passe a mensagem. Então, nunca subir no palco e, pessoal, desculpe, nunca façam isso. Está um pouco rouco, nunca diga isso. Há várias razões para este comportamento, mas não importa a razão. Insista desde o início que ele continue cantando até o fim, ou pelo menos até que você interrompa. Até que ele cante, sem parar. Não vai conseguir corrigir os outros problemas. Em resumo, procure fazer da primeira audição uma experiência agradável, evite críticas negativas, mas estabeleça as regras do estudo e as metas do semestre. Expresse sua alegria por ele estudar com você e diga-lhe que deseja que a experiência seja mutuamente agradável. Então, pessoal, é muito importante você identificar e você ser leal com você mesmo. Se você tem dificuldade de leitura, vai dar um certo atraso no seu aprendizado. Se você não conhece as claves, vai dar atraso em aprendizado. Porque se você pegar músicas muito antigas, que os sopranos cantam na clave de dó na primeira linha, e aí eu não conheço não é a minha clave não. E qual é o tratado que diz isso? Estou esperando ainda um tratado, uma defesa de doutorado que diga que o soprano só canta na clave de sol. Então, devagarzinho vamos caminhando. Esta foi a quinta aula. Obrigado.